Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição de 25 de novembro de 2022. Connosco estão José Faustino e Silvério Cunha para analisar os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. E há muito que falar neste 25 de novembro, dia em que é aprovado na especialidade o Orçamento do Estado. O Parlamento começou na segunda-feira a maratona de discussão e votação na especialidade do Orçamento para o próximo ano, o Orçamento do Estado para 2023, que tem aprovação garantida em votação hoje, nesta votação de sexta-feira, pela maioria absoluta do Partido Socialista. Foram mais de 34 horas de debate que ocorreram. Começo por perguntar ao José Faustino que destaque fazes das propostas apresentadas no orçamento, que foram mais de 1.800 e, claro, a posição de diversos partidos, nomeadamente do LIVRE e também do PAN, que se abstêm nesta votação. Muito boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, até aproveito. Hoje é o 25 de novembro. Eu estou convencido que hoje ainda vivemos em democracia porque houve o 25 de novembro. Eu gosto muito do 25 de abril, penso que é uma data que é unânime para todos os portugueses, mas o 25 de novembro veio corrigir o 25 de abril. Portanto, fugimos de um regime totalitário e corríamos a caminho de outro, de sinal contrário, que, felizmente, o Partido Socialista, sob a direção de Mário Soares e também com o apoio do PSD, de Sá Carreira, etc., toda essa gente apoiou de facto e corrigiu e nos permitiu hoje viver não numa democracia muito perfeita como todos nós desejaríamos, mas numa democracia liberal, livre, o que não aconteceria se não tem havido o 25 de novembro. Já agora, fica aqui só esta efeméride. Em relação ao Orçamento de Estado, e até é melhor assim do Orçamento de Estado, há pouco a dizer. Os Orçamentos de Estado começam a ser enfadonhos. E eu corro o risco de me tornar também enfadonho, porque eu tenho dificuldade em falar sobre o Orçamento de Estado e sobre estas propostas todas. Vamos ver. Quem gere, neste caso o Governo, faz um orçamento que é uma previsão daquilo que pensa fazer ao longo do ano, de receitas e despesas. E aquilo que devia ser discutido não era nem mais nem menos do que possíveis correções a esse orçamento, mas dentro da linha do orçamento. E mil e tal propostas, além de serem muitas do ponto de vista quantitativo, elas também não podem, do ponto de vista qualitativo, portanto, alteram o espírito daquilo que eu estou a dizer, ou seja, de correções, de alternativas a propostas no Orçamento de Estado, mas dentro da linha do Orçamento de Estado. Quer dizer, se o Orçamento de Estado diz assim, vamos nos endividar, não vamos fazer investimento, vamos gastar, vamos aumentar a despesa do Estado, o que me adianta a mim dizer que vamos fazer investimentos, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Não vale a pena. Eu acho que muito do tempo que se perde com isto poderia ser gasto, pelo menos metade dele, depois, para o ano, verificar como é que foi aplicado o orçamento, inclusivamente para se descobrir a trafolhice das cativações, porque cada vez mais os orçamentos são os orçamentos faz de conta. Eu digo, o professor Silvério Cunha, e lá a academia para ficarem todos contentes, bom, as universidades vão receber não sei quantos milhões, o doutor Costa é especialista nisso, abre o saco e aí vem milhão. E é 1.000 milhões agora, 10.000 milhões, milhões de milhões, e não para. Né? E depois o dinheiro que para lá vai é aquele que tem que ir. Pode ser metade, pode ser um quarto, não é aquilo que está no orçamento. O dinheiro é cativado e o dinheiro não vai. Portanto, é um orçamento que faz de conta. E tem sido assim, que há 6 ou 7 anos, também faz hoje ano, que o doutor António Costa tem enganado os portugueses, seguindo uma política que vinha definida e feita pela Troika e por Passos Coelho, de engano aos portugueses, uma política de austeridade de falsa abundância. O Orçamento de Estado, em bom rigor, se nós formos verificar, ele se calhar também não está tão mal como isso, baseia-se naquelas 3 palavras, não há dinheiro, e dentro de toda essa situação, é natural que seja este orçamento. É um orçamento de austeridade, claro que é. É o orçamento possível, talvez, neste tempo, mas muito mais importante do que isso seria verificar como é que foi
à aplicação do orçamento. Eu, para finalizar, quero aqui apenas chamar uma questão que eu acho que todos nós devemos preocupar-nos com isso e ter alguma reflexão, fazer alguma reflexão. O momento é crítico, as previsões não são tão otimistas como o governo faz crer e o país corre até o risco de entrar em recessão e a inflação seguirá o seu curso. Ora bem, para além de aumentar as taxas dos bancos centrais e tudo isso, há outras coisas muito importantes. E o Estado tem que ter atenção, é uma coisa que todos nós gostamos, é muito difícil dizer isto que eu aqui vou dizer, mas há que refletir e, sinceramente, eu acho que há que pensar bem isto. A injeção de dinheiro na economia faz aumentar a inflação. Há que ver, há que verificar se, tirando as divergências ou não, o governo e António Costa tem razão ou não em querer adiar a aplicação do PRR, todas essas coisas. Eu parece que mudei de discurso, mas não mudei. Portanto, nós temos que analisar as coisas e temos que as ver como devem ser vistas. Neste momento, toneladas de dinheiro na economia aumenta a procura e, consequentemente, faz aumentar o valor dos bens transacionáveis e faz aumentar a inflação. Isto é uma coisa que nós todos temos que refletir. Isso não prejudica, todavia, aquilo que este governo é completamente avesso, que é o investimento. Portanto, este orçamento está aprovado, vamos ver. Era importante segui-lo e, de facto, no final do ano, verificar como é que foi a aplicação dele. E mais, e mesmo sem fazer correções de orçamento ao longo do ano, seria bom que a Assembleia se habituasse a ir discutindo a aplicação de todas estas medidas e a verificação. Assim, mal comparado, era como foi no tempo da pandemia, que havia aquelas, não digo as reuniões semanais nem quinzenais, mas se calhar trimestrais, vermos a análise de primavera, a análise de verão, a análise de outono, a análise de inverno. De execução do orçamento, é isso? Uhum. Exatamente. Muito bem. Ver como é que as coisas... Análise... não é só de execução do orçamento, Matias. É ver como é que as coisas de facto estão nos parâmetros principais da economia, o endividamento, a inflação, o PIB, tudo isso. E, de facto, como é que estão a ser aplicadas as coisas que estão previstas para ser aplicadas. Isso devia ser feito trimestralmente. Passo para o Silvério Cunha. Boa tarde, bem-vindo, Silvério Cunha. Que comentário faz este orçamento? Realmente não tem tido muita história. Tem este ponto de ser um orçamento aprovado por um partido que tem maioria no Parlamento, vai ter 2 abstenções e, claro, mais de 1.800 propostas. Mas não foi já votado, já foi votado. Eu vou começar por dizer uma coisa que é a seguinte. Claro que mais de 1.800 propostas. Eu estive a ver, até fui ao site do Parlamento para ver um panorama das propostas de alterações, etc. Bem, fiquei apavorado porque são mais de 1.800, o que aliás transforma, desde logo a minha primeira observação é esta, uma coisa destas transforma o orçamento num documento ingerível, a discussão do orçamento, torna-se ingerível. Porque, aliás, há uma entidade qualquer, penso que é o Conselho de Finanças Públicas ou tal, já não sei bem, que chamou a atenção para esse ponto e já disse que tem que haver uma mudança de metodologia, porque 1.800 propostas de alteração demorariam pelo menos 3 meses a ser analisadas com todo o rigor. E só não são, e isto é assim, vai, portanto, é uma avalanche de propostas de alteração que eu duvido, sinceramente, que sejam depois bem estudadas. Professor, se me permite a interrupção, e o próprio orçamento devia ser simplificado para que qualquer português o percebesse. Claro, mas acontece que... Em vez de haver ali pormenores, por exemplo, X para a saúde, X para o ensino, X para aqui, X para ali, qualquer pessoa... Agora, é assim, o orçamento, portanto, 1.800 propostas são ingeríveis, portanto, para mim é uma coisa até um bocado absurda, porque já sabemos que os partidos pensam, por um lado, por outro lado, depois fazem muitas propostas, e é evidente que o orçamento é um instrumento fundamental, é o instrumento mais fundamental que o governo tem,
e, portanto, um governo naturalmente não gosta de mexer muito no seu orçamento, porque senão não seria o seu orçamento, seria o orçamento de todos. Mas isso, eu acho bem, por um lado, que haja muitas propostas de alteração, porque mostra que os partidos políticos estão vivos e mostra que têm ideias, e eu destacaria, digamos assim, mais ou menos algumas coisas que me pareceram, alterações que me pareceram razoáveis, e são razoáveis. Por exemplo, naturalmente que há uma do Partido Socialista que parece razoável, que é o aumento de pensões caso a inflação suba mais do que previsto, claro. Mas, por exemplo, vou citar algumas eu por acaso até notei, até tenho aqui o partido, fui ver e pus o partido ao lado. O alargamento da tarifa social de energia, por exemplo, há uma coisa que é simbólica, eu sei, mas que é importante hoje em dia, a nível de sentimento de pertença, que é uma nova lei que promove e incentiva a língua mirandesa, que é uma língua oficial portuguesa. Eu sei que isto não é uma questão, enfim, económica, mas é uma questão simbólica muito importante. A pensão digamos assim, subir, digamos assim, a isenção de IVA para trabalhadores independentes até 13.500 euros em 23 e 14.500 euros em 24. O PSD propôs uma coisa que eu acho que é bastante importante e foi aprovada também, ou vai ser aprovada, o reforço da prevenção do combate à violência contra as pessoas idosas, em especial. O PSD também fez uma proposta, a meu ver, muito importante, que é a respeito dos contratos públicos, quando tem na CAU, tem, digamos, a sua origem, incêndios grandes, devem ser enviados em 30 dias ao Tribunal de Contas, que é uma questão que é muito importante é uma proposta que eu achei bastante bem feita, e também para quem tiver PPRs, poder mobilizar os saldos para, digamos assim, pagamento de créditos, etc. Isso, portanto, são até 3 propostas que me pareceram bastante boas. O PCP conseguiu apenas um reforço de valores de verbas para o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 1 milhão de euros, que é uma coisinha de nada. Verifiquei, no entanto, no fim, que, curiosamente, o partido que teve mais propostas aceitas foi o PAN. A Iniciativa Liberal teve 2 propostas, que agora até, sinceramente, não tomei nota, mas teve 2, o LIVRE teve 8. Bom, portanto, acontece que o PSD e o PCP tiveram muito poucas, o PSD em proporção teve muito menos que todos os outros, sendo o segundo maior partido, e portanto é assim, embora eu, como digo, tenha estas 3 que eu aqui enunciei, parece-me que são propostas interessantes, importantes e que têm, de facto, uma marca que eu acho que é uma marca que tem uma marca, digamos assim, que é relevante para o país e para certos setores da população, e para a celeridade da administração pública. Agora, é evidente que isto é tudo ingerível, porquê? Porque as 1.800 propostas, de facto, têm lá propostas de toda a espécie, e tem lá propostas, evidentemente, também são propostas que são aquelas propostas que os partidos fazem da oposição, mais no papel de partidos da oposição que outra coisa qualquer. E, portanto, claro, são propostas que nós sabíamos à partida, e calculava eu, que o Partido Socialista não aceitasse, como é evidente, porque ao mesmo tempo são aquelas propostas que desvirtuariam aquilo que é a ideia do Partido Socialista. Portanto, é evidente que a última coisa, portanto, é evidente que isso é assim. Agora, a última coisa que me parece, digamos, importante, além destas pequenas considerações que eu fiz sobre um caso ou outro, portanto, são em 1.800, isto é uma gotinha d'água que nem chega a ser uma gota d'água, mas enfim, são gotas d'água positivas, digamos assim. Eu diria que o problema do orçamento é este, e termino, é que na verdade ninguém sabe o que é que vai acontecer. Portanto, o orçamento, por definição, os orçamentos agora, no atual contexto, são sempre provisórios. E mais valia que, de facto, isso fosse assumido, e agora é que vem aqui um problema que eu poria a nível político nacional. Eu acho que os partidos todos, a começar pelo governo, naturalmente, em maioria absoluta, deveria aceitar essa ideia claramente, que os orçamentos têm esta tendência, são provisórios, e tem que haver, à partida também, uma ideia que é a ideia de prevenir, quer dizer, porque de facto nós neste momento estamos num momento a nível internacional onde não direi que tudo pode acontecer, mas pode acontecer quase tudo. E podem acontecer coisas que sejam drásticas, embora também às vezes haja coisas que são também surpreendentes. Por exemplo, hoje vi no rodapé das notícias do Possível da Tarde que, estando previsto já, o Banco Alemão, o Banco Central Alemão, tinha previsto já para o último trimestre deste ano uma recessão e, na verdade, um crescimento de 0,4%.
Pronto, por razões que depois eles até apuraram e foram ver, com a alemã foram ver tudo e foram ver as razões, e há razões para isso, pronto. Mas é evidente, mas foi um crescimento. Claro que tudo pode acontecer, portanto, acontece que, na verdade, nós temos de ter a consciência de uma coisa, e os partidos iam todos, a começar pelo partido do governo, deviam incutir na sociedade a ideia de que, hoje em dia, com o orçamento que está, é um orçamento que pode vir a sofrer grandes alterações, porque é um orçamento que vive num estado de incerteza muito grande. E esse estado de incerteza muito grande acaba por lhe retirar aquilo que eu chamo aquilo que será a previsão natural de um orçamento. Um orçamento assenta, afinal de contas, a estabilidade na previsão. Ora, se há coisa que neste momento não se pode prever, é o que é que vai acontecer aos orçamentos. Eu penso que em todos os países, mais nos menos noutros, claro, mas até repare-se numa coisa que eu queria já agora juntar, embora isto até seja mais para o setor da guerra, mas tem a ver com o orçamento. Nos outros países acontece a mesma coisa. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Partido Republicano levantou uma questão agora ao Biden, que é uma questão muito curiosa, que é o problema do dinheiro que se está a gastar com a Ucrânia. Não por causa de não se apoiar a Ucrânia, mas a questão é esta, que isso levanta problemas orçamentais técnicos, que têm que ser respondidos. Não é só atirar dinheiro, ou gastar dinheiro. Em França, por exemplo, aconteceu uma outra coisa que também tem a ver com isso, que é, de repente, a França, eu depois queria falar, falando da guerra, queria falar de um caso curioso da França. Há uma notícia que eu acho que é interessante, que não vi nos nossos noticiários. A França, por exemplo, uma das questões que agora está a rever é como é que são os seus estoques e o dinheiro que tem que gastar para reabastecer os estoques todos militares das suas armas mais sofisticadas, porque tem cedido bastante à Ucrânia. Acontece que isso, por exemplo, hoje levanta problemas em todos os países, levantar problemas de toda a espécie, porque de facto há uma certa incerteza, e claro, neste caso as armas, sendo armas muito sofisticadas, gastam milhares de milhões, e portanto acontece que só isso é o exemplo de como, portanto, em todos os países há isto, e no nosso país não escapa a isso por razões de, neste caso, debilidade económica. E portanto acontece que eu julgo que o orçamento é um bocado ingerível, como digo, foi ingerível as 1.800 alterações, para meu ver não podem ser bem analisadas. Foram feitas algumas cedências aqui ali microscópicas, portanto. O PSD, aliás, disse que o governo não aceitou 97% das propostas, portanto aceitou 3%, o que é mínimo. E pronto, e temos, portanto, o Penho Livre com a maior fatia, mas nós sabemos também que, e para terminar, o Penho Livre tem propostas que são geralmente propostas que até não são muito caras, porque grande parte delas são simbólicas. E por isso são mais são propostas que têm a ver com causas que se vão afirmando no terreno financeiro, porque passa a haver meios para isso, mas que não são causas que gastem muito dinheiro. Portanto, a meu ver, é isto. E agora é esperar para ver. Desta análise do orçamento passamos para Évora, para o Alentejo, neste caso tráfico de pessoas no Alentejo. A Associação de Agricultores acusa o Estado de falhar na fiscalização depois da PJ ter desmantelado uma rede de tráfico humano que operava na região. A origem do problema está na falta de controle, defende a Associação de Agricultores do Baixo Alentejo. Depois desta mega operação de quarta-feira, que levou à detenção de 35 pessoas suspeitas de tráfico humano numa rede de criminosos internacional, Francisco Palma sublinhou que o problema não é de agora. Portugal é usado como uma porta de entrada para a imigração na Europa, assim se começa, mas depois muitos deles seguem caminhos para outros países dentro do continente. José Faustino, um comentário a esta situação. Já se tinha falado há algum tempo no caso do Odmira e mais sobre as condições em que viviam algumas das pessoas. Aqui são casos de exploração e de coação que estão na base destas investigações. Vamos lá ver, exagera-se muito quando se fala nestas coisas. Não, há coisas que há que respeitar certos termos, certas coisas muito graves. As pessoas escravizadas, tu não falaste disso, tráfico humano, só falta dizer pessoas supérfluas. Quer dizer, é um exagero, uma coisa tremenda. Não há escravização nenhuma. Agora, não há nada bem, está tudo mal. E está tudo mal no que diz respeito à imigração, como é evidente. Porque
Há atividades, como por exemplo a agricultura e a construção civil, necessitam de mão de obra. E a mão de obra, nesses meios, por exemplo, na construção civil, é uma mão de obra que não é barata em termos relativos. Porquê? Os pedreiros, os serventes, essa gente trabalha na construção civil e na agricultura vai para o mesmo caminho. A questão dos eucaliptos, a questão da tirada da cortiça, etc, etc. É pago à hora, muito bem pago. Há pessoas a tirar mais de 100 euros por dia e não querem fazer contratos com seguranças sociais, com IRS, com o Estado em si. Eu não digo que isto que é bom nem que isto seja mau. Naturalmente que de imediato é bom, com o tempo é mau. Quando toca a imigrantes, tal e qual como aqueles que verificamos no Mediterrâneo, aqui passa-se o mesmo. Vamos ver. Portugal tem um problema demográfico e necessita de pessoas, nomeadamente na agricultura e na construção civil. E noutros sítios onde é preciso o trabalho braçal, e não é só o trabalho braçal, é também algum trabalho com especialização. Hoje, um pedreiro, por exemplo, infelizmente, não tem a especialização que tinham os pedreiros de outrora. Um pedreiro tem que saber o que é que anda a fazer. E cada trabalho desses tem a sua mestria, tem o seu saber, são as artes e os ofícios. Isso tem que se aprender. Ora, vamos ver. O correto, e antes de dizer, ai, a escravatura, ai, uma tragédia que vai, como é costume, aquilo é tudo mentira, nada daquilo é assim. O que se passa aqui é porque a necessidade faz tudo. E a ocasião faz o ladrão. Não haja dúvida nenhuma, porque se as coisas estiverem bem organizadas, não há nada disto se passa. Ou a passar-se é uma coisa mínima. Eu admiro, aconteceu mesmo quando se falou, isto é uma coisa recorrente. Aqui em Évora, se nós formos ver a construção civil, há muitos ucranianos, muitos brasileiros, muita gente, que sei que os patrões andam atrás deles para fazer contratos e eles não querem, porque querem ganhar uma porrada de dinheiro ao fim da semana, e tudo mais, porque querem meter dinheiro lá fora onde estão as famílias, e tudo isso. Ora bem, antes de dizer o que é que as coisas vão seguir os seus trâmites, digo também aqui o seguinte: há problemas complicados, há gente que são gente pacífica, há gente que vem para trabalhar, há outros que vêm para roubar e para traficar. Não me agrada detenções às 4 da manhã. Não me agradava no tempo da PIDE e não me agradam agora. Não é preciso deter ninguém às 4 da manhã e buscá-los à cama para resolver o problema. Não gosto. É uma coisa que não gosto. E se em Portugal isso se evitasse, eu gostava muito de ver isso no meu país. Não gosto de ver pessoas detidas às 4 da manhã. E nem gosto de ver, já estou farto de Luís Carlos Alexandre com todo aquele espetáculo e com a judiciária, aquilo irrita-me. Aquilo não me diz nada, a mim aquilo não me diz nada, não me resolve absolutamente nada. Isto faz-me lembrar, mal comparado, o problema da pedofilia. Muito se falou sobre a pedofilia, ainda hoje ouvi notícias sobre a pedofilia. Eu ainda não ouvi foi notícia nenhuma, já se resolveu problemas na Casa Pia, de problemas que levam a isso, na própria família. Não, vejo é sempre o mesmo, depois é violência doméstica. Portanto, vira ao disco e toca ao mesmo. Ora, eu não sou nenhum expert na matéria, todavia, parece-me a mim que Portugal, tendo problemas de mão de obra, problemas demográficos e necessidades de desenvolver a economia e de responder atempadamente às colheitas, às obras, às coisas que têm que ser feitas e não tem mão de obra, tem que resolver uma situação. Foi para isso que se inventaram as embaixadas e os consulados. Não basta ao Presidente da República dizer para Timor, venham e tal, que depois eles vieram, mas não têm nada. Também, os timorenses vieram também, a culpa não é do Presidente da República. Sejamos honestos. É tudo daquelas coisas, há sempre o oportunismo. Bom, se nós queremos essa gente, sabemos de onde é que eles vêm. Olha, a Ucrânia neste momento é um ponto que já era e agora mais premente. O Brasil, muita gente. Timor agora põe-se esse problema. E muitos outros países, dou estes exemplos,
Temos que arranjar consulados lá, não para fazer de conta de abrir às 3 e fechar às 4, que é uma vergonha aos consulados que não para esse país, para esse mundo fora. É uma vergonha o serviço desses consulados. Não, têm que ser consulados ativos e não passivos e que facilitam a vida às pessoas. Tem que haver uma forte ligação com o serviço de imigração, seja o CEF, seja quem for que trata disso, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque a formação, o enquadramento, o apoio à contratação, o apoio à iniciativa empresarial, tudo isso tem que ser articulado. Depois, as necessidades das pessoas, o parque habitacional, não é proibir os agricultores em Odmir e nos outros sítios de fazerem casas para os trabalhadores. Na Revolução Industrial, as fábricas tinham bairros operários ao pé. Hoje não deixam fazer. Porquê? É por causa da ecologia, é por causa do sistema. Isto tem que ser tudo repensado. Contentores também não. Agora é contentores. O contentor, viverem contentores, coitados, não sei o quê. Está tudo errado. Num contentor pode-se viver bem. Um contentor adaptado à habitação ou a acolhimento não é o contentor que carrega coisas a granel por todo país em país, como nós vemos nos filmes. Não é isso. Portanto, há que falar tudo correto e sério para evitar o quê? Ou dito de outra maneira, quando há ausência de lei, quando há ausência de planeamento, de ordem, de rigor, é um incentivo ao banditismo, como é evidente. Não Esta há casa. ausência. Não há casa, espera lá, não há casa. Chega lá um tipo qualquer, arrenda uma casa e depois vai subarrendar a casa aos outros. Em vez de estar lá ele a família, mete lá mais 20 famílias. Né? E depois ainda cobra para dar a morada a mais outros. E por aí sucessivamente. E não há um apoio à contratação, não há nada disso, não há um incentivo. Porque dizer a um trabalhador de Timor, olha, eu pago-lhe, agora se fica o seu dinheiro ou com o dinheiro, porque também não justifica os dinheiros que levam para os trazer para cá. Lá está-se a rede de tráfico. Mas não é fácil chegar ao pé de uma pessoa e dizer assim, olha, eu deixo-lhe pagar 100 euros por semana, o senhor tem segurança social, tem tudo, paga ninguém, e passa a ganhar 40 ou 50. Não querem, ninguém quer. Sejamos realistas. Temos que ver o que é que aqui passa, o que se passa neste país. E esta conversa da escravatura é a conversa da treta. O que nós temos que resolver é a necessidade de resolver a necessidade de absorção dos trabalhadores mais ou menos especializados e o problema demográfico que temos. Ponto. É isto que tem que ser resolvido. Estão os pontos apontados pelo José Faustino. Silvério Cunha, que comentário faz a esta notícia e este caso que levou à atenção de 35 pessoas aqui no Alentejo? Vamos cá ver. De facto, o que acontece é isto. O que acontece é que as pessoas migram por razões muito diferentes umas das outras, umas por necessidades de guerra, refugiados, outras por razões políticas, outras por razões económicas. Isso sempre existiu. Claro que o problema que se põe hoje é como as migrações são massificadas e derivam muito de situações de conflito, por um lado, mas também, por outro lado, de problemas que têm a ver com uma ausência de desenvolvimento muito grande em determinados países. Sucede que, evidentemente, isso possibilita o florescimento das redes de tráfico. Portanto, nós estamos a falar de coisas que são, digamos, à partida diferentes. Claro que eu acho muito bem que, e claro, com as redes de tráfico, as pessoas não têm licença de trabalho para trabalhar, não descontam para a segurança social, não fazem nada para outras coisas, e acontece o que eu acho é que tem que haver uma coisa desse tipo, que é, evidentemente, as pessoas têm que se cumprir a lei, pronto. Não se pode admitir pessoas que não venham para cá com, digamos assim, sem todos os requisitos que a lei prevê. É evidente, quem pratica crimes tem que ser detido e tem que ser julgado e se for provado que é culpado é condenado, pronto, não tem nada de especial em particular. Por conseguinte, é uma questão que, enfim, digamos, não é uma questão que em si mesma não tenha respostas na lei. A lei responde a isso tudo e a lei prevê isso tudo e, portanto, eu não tenho nenhum problema, digamos, em dizer que as questões a esse nível são previstas, é só aplicar a lei. Que há gente que é um bocado capaz de tudo é como sempre, há tudo como na farmácia, e as redes de tráfico, efetivamente, são as piores neste momento que existem, porque se organizaram muito no Norte de África,
organizaram-se muito nos países onde há realmente grandes conflitos, e as pessoas querem fugir. A necessidade, de facto, das pessoas é muito grande, hoje em dia é muito urgente, porque há casos, enfim, que as pessoas estão mesmo no limite da subsistência e até da sobrevivência, e, portanto, aí é o vale tudo. E é o vale tudo de uma forma selvagem. Claro, aquelas pessoas que pagam 4.000 euros, por exemplo, para ver uma família inteira, apenas depois num insuflável, no Mediterrâneo, onde há tempestades, é um mar pequeno, mas há tempestades. Acontece que, quando isso sucede, é evidente que estamos perante situações graves do ponto de vista humanitário e de direitos humanos. Portanto, a questão que se coloca é esta. Claro que os casos das redes de tráfico, habitualmente, retiram o passaporte às pessoas, portanto, elas não podem mexer-se, digamos assim, e depois há sempre o risco de coação. E essas 35 pessoas, se cometeram atos de coação sobre esses trabalhadores, também tem que ser, é claro, tem que ser incriminadas. Quanto aos trabalhadores, tem que ser resolvida a situação e é assim, quem está, digamos, com capacidade para poder vir trabalhar muito bem, quem não está, ou disse que veio para estudar e está a trabalhar ilegalmente, a coisa não pode ser, se veio para estudar, veio para estudar, se veio fazer turismo, veio fazer turismo, ponto final parágrafo, e tem que ser assim, não vejo alternativa. Quanto à questão o José Faustino levantou um problema que é importante, que é o problema demográfico. Bem, nós precisamos de facto de mais pessoas, mas também precisamos de mais pessoas, digamos, qualificadas, ou seja, nós não podemos ser aquele país que tem depois muita gente a trabalhar sem qualificações nenhumas, que estão no limite dos limites, e isso levantou questões muito complicadas, nomeadamente no âmbito... Professora, tem o que é que faz aos não qualificados? A construção civil e a agricultura. Não. Isto é assim, se eles têm visto de trabalho, tudo bem, trabalham onde tiverem que tem que se arranjar, porque senão as coisas não se colhem. Sim, tem que se arranjar. É simples quanto isto. Não, isso está fora de dúvida. Agora há países, por exemplo, como os países do norte da Europa, onde a economia é muito baseada no conhecimento e já não basta ser pastor de cabras, por exemplo, para vir tratar de arranjar emprego na indústria agroalimentar. E, portanto, acontece que isso depende muito agora do desenvolvimento de cada país. Mas o que eu digo é isto, é assim, pronto, as pessoas têm que vir com vistos devidamente legalizados. Quem não vem, é claro que a partir de uma de duas, ou não vem, tem que saber para o que é que não vem, se é por razões que têm um foro qualquer ilegítimo ou ilegal, têm que ser deportadas, e as pessoas que facilitaram tudo isso, essas redes todas têm que ser todas incriminadas e cumprir-se a lei, nada mais. Eu acho que até é uma questão que, a meu ver, não suscita dúvidas. As autoridades, quando as pessoas queixam muito da falta de fiscalização do Estado, eu devo dizer o seguinte, eu por acaso tenho a ideia de que o CEF porque o CEF continua a funcionar, anda muito em cima do assunto. E devo dizer até uma coisa que eu posso dizer de fonte segura. Por exemplo, neste momento, um estudante universitário estrangeiro que esteja cá com visto para estudar, quando vai tratar os papéis, antigamente, por exemplo, ele por vezes agora vai a um sítio onde pode não ser aqui para Belém, isto é um exemplo, e terá que ir, sei lá, a Tomar, ou Lisboa, e nessa altura marca-lhe um dia e uma hora, e ele se tiver aqui aulas ou exames tem que faltar, e eu até acho que ele tem naturalmente, está em estado é um caso de força maior legal, e, portanto ele terá que ter uma justificação para isso. Porquê? Porque o CEF quer vê-los, já não autoriza que sejam os pais, por exemplo, a ir por ele, quer ver as pessoas, eu acho bem querer ver as pessoas. Porquê? Porque antigamente, no princípio, até se admitia que fossem pais, representantes legais, enfim, como normalmente a lei permite, não é? Para estudantes, até para estudantes. E hoje não, hoje querem ver as pessoas mesmo. Porquê? Porque, de facto, é preciso saber se essas pessoas estão efetivamente aí e quem são, porque, infelizmente, também há pais que, enfim, para cuidar dos interesses dos filhos e cuidam também dos seus interesses também. Portanto, eu acho que o CEF até anda um bocado em cima do acontecimento, a sensação que eu tenho. Mas seja como for, é assim, há leis para o assunto, as autoridades que sejam diligentes e competentes, ponto. Na segunda parte do programa começamos por falar do sistema de videovigilância que está a ser estudado para instalar no Centro Histórico de Évora. O Presidente da autarquia admite ter dúvidas sobre estes sistemas, mas pode ser uma solução. No entanto, considera que o reforço de policiamento é prioridade. Esta proposta foi apresentada pelo PSD, que considera que a existência repetida de pequena criminalidade no centro da cidade causa insegurança e pode ser resolvida desta forma. José Faustino, justifica-se a instalação de sistema como este no Centro Histórico de Évora? Justifica-se tudo. Eu há muito tempo que digo que não me deixa enganar, porque já há muito tempo percebo isso, que a violência está a aumentar no Centro Histórico, eu não ando à vontade à noite em Évora, e é uma tristeza em Évora e nos outros sítios. Portanto,
E mais, nem sequer, é para não haver já ilusões. E a culpa não é da polícia. Não é esse o ponto. Porque a polícia, ou há polícia ou não há polícia. Eu acho que, eu percebo o Presidente da Câmara, eu também prezo muito estas coisas da liberdade, da liberdade de cada pessoa e da sociedade e tudo mais. As câmaras de vigilância, vamos ver, bem fiscalizadas e bem, as coisas bem feitas, se a vigilância for e as câmaras filmarem em espaço público, não tem que parecer mal a ninguém. Não pode haver filmagens de espaços e áreas privadas nas casas das pessoas e têm que ser resguardados eventuais atos privados ou pessoais cometidos na via pública, contudo, não cometam nenhum crime, não é? Portanto, não, aí tem que haver esse cuidado. Tem que ser mesmo videovigilância. Ora, a mim parece-me, no caso de Évora, e porventura não seja só o centro histórico, o comandante da polícia e o presidente da Câmara, a gente saberá muito mais disso do que eu, mas quer-me a mim parecer que talvez a conjugação de um bom sistema de videovigilância com a capacidade de resposta policial, quando assim se exige, porque eu tenho um sistema de videovigilância instalado, e o outro não abre a cabeça ao outro. Pronto, eu fico a saber que abre a cabeça a B, mas não evito que lhe abram a cabeça, não o defendem. Portanto, eu ao ver na Câmara que alguém está a ser agredido, eu tenho que ter capacidade policial para responder. Ora, a diferença, na minha opinião, é esta. Eu posso ter, em vez de câmaras de vigilância, ter a segurança de muitos polícias na rua. É mais difícil, porque é mais caro, são precisos mais. Num aspecto, é capaz, é melhor, com certeza, porque também põe um certo respeito. Embora já ninguém respeite polícias para coisa nenhuma, ninguém quer dizer isso para nada. São desautorizados todos os dias. Bom, como não há dinheiro, de facto, essa frase continua a ser uma grande verdade no nosso país, não há dinheiro, repito outra vez, mais uma vez, não há dinheiro, que é para as pessoas perceberem bem. Então, talvez fosse útil instalar uma rede de câmaras de vigilância, bem vigiadas, digamos assim. Devia haver nessas coisas, sou adepto de um conselho de cidadão, ou de provedores do cidadão, que possam verificar essas coisas todas. Isso é um bom sistema de defesa, mas dizia eu, um bom sistema de videovigilância com capacidade útil e na hora de resposta policial. Isso é que seria o ideal. Portanto, a Câmara detecta determinada coisa e ao fim de pouco tempo está lá a polícia. Em vez da polícia andar a passear no bom sentido, andar a vigiar por todo o lado, não. A polícia está prevenida, está ali, vê na Câmara qualquer movimento suspeito, entram para dentro do carro e vão lá ver o que é que se passa. Eu acho que isso é perfeito. Isso é execuível, isso é perfeitamente, é possível ser feito. Silvério Cunha, justifica-se a utilização de um sistema de videovigilância no Centro Histórico de Évora? São sistemas que já existem em várias cidades do país também. É uma questão que tem sido discutida, há quem levante muitas dúvidas sobre a sua eficácia também. Por uma razão, porque toda a gente sabe que a videovigilância é para, no fundo, prevenir, porque afasta com isso, não é? Afasta porque mete medo. E acontece que normalmente o que tem acontecido em muitos países é que onde há videovigilância diminui a criminalidade e aumenta a notícia onde não há. Portanto, acaba por então entrar-se no sistema chinês, que é o sistema em que há videovigilância para tudo e para nada, com reconhecimento facial em todo o lado. E nessa altura então nós saímos de casa e logo a partida, logo depois do pequeno almoço, quando se vai para o trabalho, e batemos logo uma fotografia. Mas isso é diferente. Em Évora não vai haver o princípio é o mesmo. Não, espera lá, não tem nada a ver com isso, espera lá. Não, uma coisa é o mesmo. É o Big Brother, outra coisa é uma democracia livre. Desculpa, professor Silvério Cunha, que Deus nos livre dos reconhecimentos faciais dessas coisas. No nosso país eu acho que não é isso que está a pôr em Évora. Há uma Comissão Nacional Deus nos que trata das autorizações e dos pareceres que dá a respeito dessas autorizações. E deve dizer-se que essa comissão no nosso país é bastante exigente. Portanto, deve haver, porque eu aí é que eu sou um liberal político e social. Ou seja, eu, por exemplo, acho que tenho direito de passar às 4 da manhã na Pastor Giraldo e não saber que eu passei.
a não ser uma pessoa que fisicamente... Mas, sei lá, isso foi o que ele tive a dizer. Vamos lá ver, o senhor passa e aquilo tem que ser reservado. Não, Isso será tem sempre importância reservado. para ninguém. Não, atenção. Mas ninguém sabe. Não. Eu vou dizer uma coisa. Professor Silvério, desculpa lá. Desculpa. O senhor que é um homem muito evoluído, compra aí as tecnologias todas, está nas redes sociais e tal, que eu não estou. Não estou. Portanto, um bocadinho mais atrasado que o senhor. Mas repare, portanto, é fácil, quer dizer, um troglodita falar com um homem que... Não, não sei nada disso. Não, ouça lá, vamos lá ver. Sou utilizador. Professor, desculpe lá. O senhor passou as X horas, como diz, da noite, sozinho ou acompanhado, e ninguém tem que saber isso. Eu peço-lhe imensa desculpa. Eu tanto sei que o senhor passou, estando lá fardado de polícia, como sei que o senhor lá passou, estando a ver a Câmara de Vigilância. Claro. Desculpe lá. Agora, Qual é o eu problema? não posso é dizer a ninguém que o senhor lá passou. Qual é o pormenor, que então, depois- Silvério Cunha? Só para concluir a ideia é esta, que essas Peço coisas têm desculpa, que ter reservas, por exemplo, que a lei permite, mas que tem que ter reservas de género, ao fim dos sistemas têm que ser destruídas. Por exemplo, uma questão que é importante, eu dou um exemplo que é interessante, na Holanda puseram nos aeroportos um sistema novo em que a pessoa passa e é um sistema tão novo, que até vê os desenhos, as tatuagens que a pessoa traga no corpo. E de tal maneira a questão se tornou tão complexa que o funcionário que faz esse visionamento está a 3 km de distância. Porquê? Para não ver a pessoa. Pois, e naturalmente que só se pode ver isso se houver uma autorização judicial. Pois é, mas a questão que se põe então é essa. Então tem que se endurecer as penas de uma forma brutal, porque aí é só mesmo brutal, para aqueles que infringirem as regras. Jornais, milhões de euros de indemnização, como fazem os americanos e ingleses. Os tribunais ingleses operam muito assim. Qualquer coisa que haja, é logo uma indemnização brutal. Nem apenas indemnizações brutais, aquelas de deitar abaixo. Pessoas que divulguem isso, penas criminais monumentais, porque senão já sabemos o que é que vai acontecer. E na Holanda, onde isso acontece, já ficam a saber que se forem ao aeroporto para entrarem na Holanda, já sabem que são vistoriados, com roupa e tudo, e até se vê os desenhos das tatuagens e as cores, que é um bocadinho espantoso, é um novo aparelho. Deu-me de falar na Holanda, e o governo holandês acabou por aprovar, e o Parlamento também, com todas as salvaguardas. O pior é quando há alguma falha, mas isso é o problema que se põe sempre com os erros judiciários. As leis são sempre bem feitas, o problema é quando há alguma coisa falha, e se alguma coisa falha e não tem remédio, é um sarilho. E nessa altura o que é que se faz? Choramos sobre o leite derramado? Bom, por isso é que eu acho, por exemplo, prefiro ver polícia de giro da rua, mais polícia, do que, por exemplo, haver câmaras de vigilância. É uma questão de princípio. Pronto. Mas pronto, enfim, eu compreendo que tem que haver alguma coisa. Tem que fazer alguma Da coisa. videovigilância, vamos também, andar um pouco mais para trás no tempo. Mas eu também subscrevo os princípios do professor Silvério Cunha. O problema são os custos. Claro. Partimos para outro tema, um tema que ficou prometido ser tratado no programa de hoje, a reunião do G20, que fica até a questão se deu muito ou se deu pouco falar. Bem, esta reunião terminou sem a foto de família, reuniu os 20 países com as maiores economias do mundo, que concordaram em condenar a guerra nos termos mais fortes e discutiram também sanções sobre Moscovo. Neste caso, 19, porque um desses 20 é precisamente a Rússia. O que é que mais destaca deste encontro que decorreu na Indonésia, José Faustino? Já passou um bocadinho, mas vamos lá ver. O que se destacou para mim, a importância deste encontro, foi que, na realidade, mal ou bem, de uma forma ou de outra, a Rússia é um amigo que não se quer ter a Rússia como amigo, e isso é bom, porque o Lavrov foi lá e depois teve que se ir embora mais cedo, e as pessoas, desde a China à Índia, sim senhor, não lhes convém zangarem-se com a Rússia, mas é um amigo incómodo, é aquele indivíduo que nós temos, amigo, arruaceiro, bebe uns copos, provoca toda a gente, é um problema, uma chatice. Uma maçada. E eu isso é lamentável, mas por outro lado tem uma coisa boa, porque o ser humano, eu ainda acredito no ser humano, eu acho que nós temos a faculdade de pensar, e isso é de facto extraordinário, porque nos permite incomodar-nos. Por exemplo,
por muito mal que uma pessoa seja, tirando que seja uma pessoa doente, não é? Um psicopata, coisa do género, um bombardeamento sistemático de civis, de aquecimentos, de água, é um crime, é um tirano. Quer dizer, se houvesse uma ordem mundial, aquele homem era preso, a Rússia era invadida, depois com regras perfeitamente inexplicáveis. Eles atacam, há um acordo quase tácito que a Rússia não pode ser bombardeada porque o Putin vai buscar arma nuclear. Vá lá buscar arma nuclear, vá para o Reca Parta, traga lá arma nuclear. Há cá muitas armas nucleares para responder. O Putin tem que levar com o míssil em cima. Este é que é o ponto. Isto incomoda qualquer pessoa. Qualquer pessoa se irrita com isto. Mas que diabo? Tipo, passa a vida... imaginemos Israel com os palestinianos. Não interessa agora de que lado está. Alguém acredita agora? Um atira uma pedra para um lado e o outro não responde logo. Claro que sim. Andou há anos nisto. Pedra contra pedra. Já morreram muitos, mas ainda lá existem todos. Lá estão todos. Continuam. Aqui não. Aqui é um tarado, um psicopata que manda num país grande, que sistematicamente envia mísseis, não é? Para outro país, massacra as pessoas. Não sei, quer dizer, ninguém quer ter este amigo por perto. E esta cimeira, para mim teve duas virtudes. Quando esta gente toda se encontra, ultimamente tem-me dado essa alegria. A primeira é que, de facto, todos se sentem incomodados com o Putin. Porque é um refia, é uma má companhia, é uma pessoa que incomoda, ninguém o quer ter por perto. E depois, isso gera a outra parte que me deixa contente, e que nos deve deixar a todos, que é a unidade entre todos para ver se resolve aquele problema. Quer dizer, nós até estamos dispostos a pagar mais fatura do gás e dessas coisas todas, e fazer alguns sacrifícios, pese embora haja muito oportunismo no meio disso tudo. Isso é um problema que se devia controlar, mas apesar de tudo o pessoal mantém a unidade, porque é humano. Como é que nós deixamos de ter solidariedade com a Ucrânia quando aquele tirano bombardeia sistematicamente aquela gente, corta-lhes a água, o aquece? Não é às tropas. As tropas estão em condições, têm camuflados, têm fatos quentinhos, estão preparados. Nós ajudamos, o Ocidente ajudou, o exército ucraniano está equipado, está aquecido, está... Bem, ficámos sem a ligação do José Faustino, está congelado nesta ligação. Vamos passar ao Silvério Cunha. Estou preocupado, porque há lá rios, não é? Portanto, coisas para partir gelo. É preciso haver equipamentos desses. Isso tem que ser feito. E, portanto, a grande vantagem dessa coisa toda é que, apesar de tudo, o mundo, de um modo ou outro, está solidário contra uma pessoa, contra pessoas que mal o frequentam, como é o caso do tirano criminoso soviético Putin. Este é o ponto. Isso é muito bom na cimeira do G20. Ficou claro isso da cimeira do G20. E depois estas cimeiras têm possibilidade, encontros bilaterais e coisas, troca de impressões, como por exemplo o da China com os Estados Unidos e tudo isso é positivo. Agora, também não podemos ir muito mais do que isso. Silvério Cunha, o que é que resta dessa reunião do G20? O que é que ficou deste encontro? Eu sobre isto não tenho quase nada a dizer, para além daquilo que disse o José Faustino. Na verdade, a cimeira do G20 não pode preocupar-se com as grandes questões da guerra da Ucrânia e a Rússia e as suas repercussões globais. Como ainda está em andamento, acontece que a cimeira do G20, que é do G19, porque não pode ter, senão, algumas intenções base, mas acontece que depois os países são suficientemente, digamos assim, unidos para não querer, digamos, certo tipo de vizinhanças ou alianças, mas ao mesmo tempo não têm pontos de vista suficientemente comuns para poder agir em função de certo tipo de, digamos assim, de interesses que sejam aceitos comumente ou universalmente. Por isso, a cimeira do G20, sob esse ponto de vista, é pouco. Nós ainda vamos falar da guerra da Ucrânia, não vamos? Vamos falar da guerra da Ucrânia, sim, é o próximo tema, para concluir o programa. E no próximo tema, eu queria, no entanto, dizer uma coisa, que a seguir à cimeira do G20 houve uma coisa que
Eu vi nas notícias e que até estive a ver um debate grande sobre isso e que achei um bocado estranho e curioso, porque mostra que é uma consequência do G19, se assim se pode dizer, é que de facto está a haver um momento em que isto está a chegar a um ponto que já não é facilmente comportável. Isto está a chegar a um ponto em que, de facto, Putin, um destes dias, está a ficar cada vez mais acuado. Ele agora ameaçou que se limitarem o petróleo russo, como vão limitar o preço, ele ameaça com isto, aquilo, com o outro. Há de chegar um momento em que, assim, as ameaças surtem efeito, e para isso têm que ser cumpridas, ou então deixam de surtir efeito, e nessa altura a gente se passa a rir. Ora bom, e ele está num momento H, que é o momento, digamos assim, em que não se sabe o que é que pode acontecer. E isto tem sido objeto de muitas discussões. Mas é evidente que o G20 foi isso. Foi a demonstração dessa unidade geral em que toda a gente fica incomodada. Porquê? Porque aquilo que ele fez é há século XVII. E, de facto, queiramos ou não, a humanidade já não está no século XVII, apesar de continuar com imensos defeitos, imensíssimos defeitos, já não está no século XVII. E ele funciona como se fosse no século XVII, mas é que funciona mesmo. Eu estou convencido que ele tem mesmo uma ideia desse tipo, adaptada às armas nucleares, bem entendido. Vamos então falar sobre a guerra na Ucrânia. A União Europeia aprovou uma resolução que classifica a Federação Russa como Estado patrocinador do terrorismo. E, entretanto, depois da retirada de Kherson, o governo russo veio dizer que, afinal, já não quer deitar abaixo e derrubar o governo ucraniano. Mas não será essa a verdadeira intenção, agora que há movimentos militares que são mais restritos em zonas territoriais? Poderá Moscou estar a encontrar outra solução e querer avançar, por exemplo, para um ataque mesmo à liderança ucraniana? José Faustino, um comentário aos últimos desenvolvimentos da guerra. Vamos lá ver, neste momento, isto tem-se falado ao longo da história, estas coisas. Neste momento, não há volta a dar. O crime, quer só aqui ou lá, o crime de guerra já vem não sei quantos crimes de guerra. Há um crime de guerra que está a ser cometido por Putin, é o genocídio do povo ucraniano. Ele quer arrasar a Ucrânia. Ponto. Isto é bem claro. E, vamos ver, eu, nestas coisas, lembro-me da história e cada vez a minha admiração é maior por pessoas como, por exemplo, como Churchill e outros que tiveram a sorte, também tiveram essa sorte, de viver naquele tempo e terem tido as possibilidades de terem intervido, e interviram bem, felizmente, mas não foi de qualquer maneira, não foi porque deixaram os seus pensamentos, escreveram muita coisa. Se Churchill fosse vivo, alguém acha que ele andava preocupado com sanções ao Putin? Ou seu Putin? Ou o senhor para a gente vai acabar consigo? É que não há outra conversa com aquele tipo de homem. Isto das sanções económicas começa a irritar, porque ele já sabe que isto pode prejudicar. Claro que prejudica. A economia russa também está de pantanas, mas isto prejudica toda a gente. Agora, tem que se falar grosso. Ó, seu Putin, o senhor vai deixar de lançar mísseis a partir da manhã para cima do povo ucraniano. Se a gente começa a lançar mísseis, não são eles, somos nós, contra a Rússia. Contra o Kremlin vai pousar, o senhor desaparece. Em pouco tempo. É a única linguagem que ele percebe. Hitler não se rendeu. Hitler não se rendeu. Não há ninguém. O Mussolini teve que ser enforcado. Ninguém se rende, essa gente não se rende. As pessoas que. Eu tenho que contribuir aqui, sou obrigado a isso. Vamos ver, tem que ser sério. Quem pensa que há uma queda do regime soviético, ou russo, ou como quiserem chamar, e que Putin pode sair, tira um cavalo da chuva. Putin não sai de lá coisa nenhuma, não há ninguém, não há golpe de nada, não há coisa nenhuma. Putin tem o apoio a 150%, que é um exagero, como percebem, do governo, daquela gente toda à volta. E tem para aí 80%, 90% dos russos, como o Hitler tinha dos alemães. Doa quem doer, é muito difícil, é muito gostoso ouvir isto. Mas é verdade. É verdade. Eu uma vez vi num filme um oficial americano dizer a outro:
é melhor a coisa ficar por aqui, porque vocês são desta qualidade. Se chegar aí um extraterrestre, faz-vos um discurso durante uma semana e vocês, dentro de uma semana, são todos extraterrestres. Isto é uma evidência. Os russos apoiam o Putin, não é? O povo russo e o Putin e o golpe. Não há Putins nem golpes nenhum. É devido à escassez, à mediocridade dos dirigentes mundiais que temos, é que o Putin continua nisto. Não há hipótese nenhuma. Isto não tem saída. Só, repare-se. A saída passa pelo conflito militar no terreno, então. Putin, Para passar ao Silvério Cunha, podemos terminar o programa, José Faustino. Mas para passar, e entendamos. Toda a gente, penso eu, quer, fosse como fosse, não quer dizer que a guerra acabasse, conversações para a paz e para resolver o problema. Mas quais conversações? Como é que é possível ir para conversações? Veja bem, eu ando zaragata com o meu vizinho. Não, vê um polícia, vamos lá falar. E o meu vizinho continua a me dar chapadas na cara. Não falo com o quê? Quer dizer, como é que é possível falar com alguém que manda centenas de mísseis todos os dias para cima do povo ucraniano? Isto não é possível. As pessoas estão doidas da cabeça. Silvério Cunha, Isto então, não é possível. Passo para o Silvério Cunha, então. E mais, só para terminar, Tens o mesmo de problema terminar, dos russos é que senão eles não conseguem avançar no terreno, eles militarmente não conseguem ganhar, não é? E então estão numa de genocídio do povo ucraniano. E é isto que tem que ser dito ao senhor Putin. Silvério Este é o Cunha, ponto, não há outra hipótese. passo para si, com o tempo que temos, afinal, o mesmo tempo, Pronto, naturalmente, vamos a uma análise à guerra, esta última só- semana de conflito eu só e vou estas frisar duas decisões também coisas. da União Europeia. Como estava previsto, Putin está a fazer uma guerra de desgaste e, portanto, é uma guerra de destruição de tudo. É escaquear tudo. O princípio é esse. Professor, aquilo já não é desgaste. Ele podia É atirar os destruição, mísseis claro, ao é lado, destruição. não é para chatear, não é para chatear. Não, é para destruição, Aqui, claro. aqui é para destruição, é genocídio, aquilo é genocídio, não Portanto, importará. Putin está a fazer É isso. genocídio, não é Segundo nada. ponto, Putin sabe evidentemente que não pode voltar atrás porque ele meteu-se num caminho onde, se ele voltar atrás, será derrubado. E se for derrubado, é claro que ele sabe perfeitamente aquilo que pode acontecer. Acontece o mesmo que aconteceu aos opositores dele. Bom, em terceiro lugar, há uma questão interessante que eu queria falar só passando a dar esta informação, que por acaso não passou aqui muito não me lembro de ver das televisões, mas houve um canal francês que noticiou uma coisa e até fez mais. Pôs um almirante e um oficial também general francês, um deles no ativo, que foi até explicar isso na televisão, naturalmente não revelando, digamos, o que se ia fazer. Está marcado para fevereiro, mas já começou a mobilização toda. A França resolveu mobilizar todo o seu exército, são muitos milhares de soldados que estão todos mobilizados e vão todos preparar um exercício gigante por terra, mar e ar, no Mediterrâneo também, em que vão fazer uma gigantesca manobra de defesa da França e de ataque ao inimigo, um ataque externo. E isso já está todo em andamento e vou começar oficialmente em fevereiro. E então até chamaram um oficial que está no célebre porta-aviões de Gaulle, que tem armas nucleares, e depois no fim perguntaram-lhe, até discutiu-se muito a questão do orçamento, porque se havia reservas de armas sofisticadas, se a França tinha as suas reservas, as suas próprias armas sofisticadas. E ele disse, fiquem descansados. E estava à frente nas câmaras de televisão desse canal, estava uma miniatura do porta-aviões de Gaulle, e é um porta-aviões de facto muito grande, é dos maiores do mundo, embora a França só tenha aquele, mas acontece que tem depois, enfim, dezenas de Rafale, dezenas de helicópteros, etc., e perguntaram-lhe o que é que se passava, e ele disse, bem, nós não vamos aqui revelar segredos, que são segredos de Estado, mas é um facto, a gente sabe que neste momento há uma mobilização geral de todo o exército francês, e depois esse almirante disse assim, riu-se e disse assim, bem, acontece que só este porta-aviões, está a ver aqui cada um destas miniaturas de avião que aqui está, são todos equipados com armas nucleares. Ou seja, cada avião leva pelo menos uns 6 mísseis nucleares. E os submarinos franceses nucleares também se vão todos posicionar no mar em certos pontos estratégicos e vai haver um exercício como nunca foi visto. É o maior, talvez seja o maior de França desde a Segunda Guerra Mundial. E fiquei até um bocado espantado porque não vi isso noutros sítios. Foram ordens diretas do presidente e ele decidiu que, portanto, vai haver uma mobilização geral de tudo para uma defesa não só da França, claro, como dos países da NATO,
e uma defesa com tudo. E eu, por acaso, ao ver assisti a um programa, que foi mais de 1 hora, com especialistas militares, uns à reserva para poderem falar à vontade, e depois havia 2 que estavam ali a controlar as informações, e eu achei curioso por uma razão e fiquei preocupado até, porque num certo sentido fiquei preocupado. Porquê? Porque eu acho que o tempo está-se a esgotar, efetivamente, sem querer estamos a esgotar, ao segundo, ou nanosegundo, uma vez aqui, ao milímetro, e isto um destes dias vai ter um problema grave qualquer. E o governo francês resolveu fazer isso, o que é uma coisa em grande, portanto, é o exército francês todo mobilizado, como eles dizem, o exército terra, mar e ar, e acontece que vão pôr, e neste momento, aliás, há uma coisa que eles até revelaram, e autorizaram já a revelação, é que neste momento os caças Rafale franceses estão neste momento todos os dias a sobrevoar a Polónia e a Lituânia, e já estão a sobrevoar toda aquela zona da fronteira da NATO, com uma vigilância constante e permanente. A aviação francesa tem autorização já desses países e está sistematicamente a sobrevoar tudo. Ora, se isto vai acontecer a partir de agora, já estão a ser mobilizados, estão-se a preparar tudo, em fevereiro vai haver os tais exercícios a sério. Ora, se isso vai acontecer, é porque certamente o copo está a encher a um nível que já ninguém aguenta mais, não é? Professor, a Finlândia há mais de um mês está em prevenção. Sim, mas a França tem a particularidade de ter realmente de pôr as armas nucleares nos aviões. Quer dizer, eles disseram mesmo que vão pôr as armas nucleares nos aviões e nos submarinos. Eles vão todos estão todos equipados com isso e vão voar com isso. O que eu achei que é um bocado estranho, porque depois as televisões não falaram mais nada, cá em Portugal não falou nada, mas foi um programa bastante na RBTM. Que falaram nisso, e foi até uma coisa muito curiosa, porque de facto, aliás, deve dizer-se, de facto, uma das coisas que se põe é que, por exemplo, perguntou-se lá até a nível de lançamento, o governo francês agora repôs os estoques todos, outra vez repôs os estoques todas as armas sofisticadas que tem, todos. E isso levantou até o problema da despesa pública, que se levanta por ter que haver no orçamento um reforço muito considerável de milhares de milhões de euros, que aqueles canhões César, por exemplo, que foram cedidos agora à Ucrânia, a cada canhão daqueles é um balúrdio de dinheiro, não é? Portanto, acontece que isso está a acontecer. E eu fiquei um bocado preocupado porque não é vulgar um exército, digamos, que tem armas nucleares fortes e que tem uma boa tecnologia militar, não é vulgar fazer-se o maior exercício militar de toda a história da França do século XX e século XXI, e ter, digamos, tudo preparado, digamos, e saber-se agora que a aviação francesa até sobrevoa neste momento a título permanente os outros países da NATO que estão na fronteira com a Rússia e com a Bielorrússia. É assim que chegamos ao final desta revista da semana. Obrigado, José Faustino e Silvério Cunha. O encontro consigo e com José Faustino e Silvério Cunha está marcado já para de hoje a uma semana, aqui na DNFM, onde iremos analisar as notícias da semana, claro. Sempre disponível em dnfm.com na versão de áudio e de vídeo, para ver e ouvir quando quiser. Tenha a continuação de um bom resto de sexta-feira e bom fim de semana. Boa tarde. Boa tarde.